Graça e paz. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 5 a 16. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército. E ele era benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Irmãos, é o problema da inveja, amados. Aqui nós vemos claramente o problema da inveja. Obra da carne, conforme Gálatas 5, de 19 a 21. Obra da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Saul teve inveja, obra da carne, obra que trouxe a ele dor, raiva. Daí a tentativa de matar a Davi, não uma, nem duas. Nesta específica, o texto fala que ele tentou cravar Davi na parede. Mas qual era a resposta de Davi para esses ataques? Nós vemos lá Mateus 5,43. Na verdade, especificamente, o versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É isso, irmãos. É isso o que nós devemos fazer. É isso, é esta a resposta que nós temos que dar àquele inimigo que sente inveja, que tem ciúmes, porque
Deus agraciou, olhou e percebeu que havia da parte de Davi uma entrega. Por isso Deus o abençoava. E havia da parte de Saul um egocentrismo. Por isso que Deus retirou-se dele. E aí o Saul trouxe para si, para o seu coração, a inveja. Porque nós percebemos que primeiro ele teve inveja. Aí depois que o espírito ruim entrou nele para que ele lançasse aquele dardo, aquela flecha contra Davi. Primeiro teve obra da carne. Aí no versículo 10 nos fala que no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Davi. E ele teve raiva. Então primeiro foi obra da carne. A inveja, os ciúmes. Irmãos, é bem possível que se você não está, algum dia tenha sofrido com isso, com a inveja de outros. Nós percebemos nesse texto que Saul tentou matar Davi, porque tinha inveja de sua popularidade, da popularidade de Davi. Mas Davi continuou a proteger e a consolar Davi. Talvez haja pessoas com inveja de você e que tenham te atacado de alguma maneira. Hoje é muito comum as pessoas tentarem destruir a moral do outro, falarem mal pelas costas, criarem os famosos fake news. Elas podem estar se sentindo intimidadas pela sua qualidade, amado. A sua qualidade faz com que fique claro nessas pessoas invejosas a falta delas. E daí, então, elas tentam, através da inveja, do ciúme, te destruir. O natural seria revidar, ou então evitar. Mas a reação do cristão é Mateus 5, 43, 44. Orar, pedir a Deus pelos nossos inimigos, para que o Espírito Santo toque o coração deles e que eles compreendam o quanto o mal está fazendo. E igualmente pedir a Deus, ao Espírito Santo, para que nos fortaleça na alma, para que nós possamos suportar a essas situações adversárias. A inveja, o ciúme é obra da carne. Depois que a carne se manifesta, o inimigo se apossa daquela alma, conforme relatado aqui nessa perícope de 1 Samuel. Eu não sei se você passa por essa dificuldade de alguém com inveja esteja tentando destruir a tua reputação, falando mal de ti pelas costas, criando situações que não são verdadeiras. Eu não sei se você sofre na carne ou se você sofre na alma. Mas eu sei que esse Deus que estava com Davi, ele também está conosco. Esse Espírito que estava com Davi, ele também está conosco para nos capacitar. Por isso a minha oração é para que o Senhor restabeleça a tua saúde na carne, para que Deus restabeleça a tua saúde na alma e que traga harmonia para os teus relacionamentos. E o Santo Espírito nos fortaleça a resistir a essas situações e entender que o Deus de Davi, o Espírito que estava com Davi, também é conosco. Esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém.